Glória a Deus. Nós vamos ouvir o evangelista Rony e logo após nós vamos ouvir a irmã Giane. Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor a todos. Amém. Deus seja louvado. Eu quero ler 2 versículos na palavra de Deus. No primeiro livro da Bíblia Sagrada, livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 4, e depois no capítulo 12, versículo de número 2. Vocês sabem, irmãos, que nós aprendemos por comparação, né? E a gente aprende também por antítese, ou seja, quando duas ideias são colocadas em contraponto, né? Através de duas ideias que são contrárias. E olha que interessante, Gênesis capítulo 11, versículo 4, diz assim, eu estou usando aqui uma versão, não é muito usual por nós, mas ela é bem legal, assim, para a gente entender o texto, né? Que é a nova versão transformadora. Então, Gênesis 11, 4 foi traduzido assim, depois disseram, é a passagem da Torre de Babel, é o capítulo que narra o episódio da Torre de Babel. E aí o versículo diz assim, depois disseram, venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Aí no capítulo 12, versículo 2, é Deus falando com Abrão. Até então Abrão, né? O nome não tinha sido mudado ainda. E o versículo 2 é a fala do Senhor para ele. Farei de você uma grande nação. O abençoarei e o tornarei famoso. E você será uma bênção para outros. Queridos, olha que interessante. Aqui nós temos uma grande lição para a vida com Deus, para a vida cristã, para a vida em sociedade. No capítulo 11, nós temos um povo que, tomado pela arrogância e pelo desejo de desafiar o Criador, diz assim, bom, ele destruiu o mundo pelo dilúvio, então vamos fazer uma torre. Ele não poderá mais nos abater. Vamos fazer uma torre que toque os céus. Ficaremos famosos, ficaremos conhecidos pelo nosso grande empreendimento. O Senhor vai lá, confunde as línguas e a arrogância acaba. A arrogância de nada vale. Tudo aquilo foi destruído. No capítulo 12, nós temos um homem que não pede isso ao Senhor. Mas o Senhor olha para a sua fidelidade, vem ao encontro dele e diz assim, eu farei você famoso. Eu farei você grande. Eu te abençoarei. Olha que interessante, irmãos. Os caminhos de Deus muitas vezes são diferentes dos caminhos dos homens. Costumo dizer que a lógica, a mecânica de Deus é diferente da nossa mecânica. Deus olha para o pequeno e o exalta. Deus olha para o grande e o abate. Aqui fica uma grande lição para todos nós, irmãos. Guardarmos o nosso coração da arrogância. Que Deus guarde o nosso coração. Eu tenho tido a alegria, o privilégio, irmãos, de transitar entre dois mundos. O mundo acadêmico e o mundo eclesial, o universo da igreja. Quem está lá na academia fala que nós somos arrogantes. Quem está aqui fala que quem está na academia é arrogante. Veja, irmãos, a arrogância é um problema do coração humano, esteja ele onde ele estiver. Eu vejo gente que não sabe nada de teologia e é insuportável. Eu vejo gente na academia que, por ter formação, é insuportável. Mas eu vejo corações humildes, quebrantados, acessíveis, sinceros, nos dois universos. A arrogância é um problema do coração, não é a formação, não é o ministério, não é a sua condição financeira, é um problema essencialmente do coração humano. Se você não tem formação acadêmica e é uma pessoa arrogante, você vai usar outra coisa para ser arrogante. A questão não é a formação, a questão não é o ministério, não é os dons espirituais que Deus te deu. Isso é um problema do coração humano. Mas quando você reconhece que sem Jesus na nossa vida nada faz sentido, aí você começa a ter um coração propício para ser de fato um instrumento. Aí você começa de fato, quando você reconhece que a diferença não é o título acadêmico, não é a experiência ministerial, não é a posição onde você foi colocado, não é a sua conta bancária confortável, mas é a presença de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor.
Quando você reconhece isso, aí você começa a ficar mais parecido com o nosso querido amigo de Nazaré, o Senhor Jesus. Ele que era tão simples, tão acessível, que se confundia com os seus discípulos. Zaqueu, para vê-lo, subiu numa figueira, mas Jesus olha para ele e disse para ele algo que ele diz para nós hoje: desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. O segredo está em descer, irmãos. O segredo está em descer. Quando você desce, quando você se quebranta, você aprende com todos, você é capaz de ouvir a todos, você é acessível a todos. Eu me lembro daquele amigo que eu conheci há quase 10 anos atrás, e quando eu o conheci, Robson, ele era um recém-convertido, e ele era chato, irmãos, ele falava muita bobeira. Ele chegava para mim naquela fé, naquela alegria, e ele vinha, quando ele chegava perto de mim, eu já pensava assim, meu Deus, lá vem, ele vai falar mais bobeira, ele vai falar mais besteira. Um dia o Espírito Santo veio ao meu coração e disse assim: você tem algo a aprender com ele. Porque ele tem aquela alegria de servir a mim que você já não tem mais. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos aprender com todos. Nós podemos fazer trocas. Pastor Laniminé está aqui. Eu suspeito que ele não tem o percurso acadêmico que eu tenho. Mas me coloca aqui para pastorear, irmãos. Em um mês vocês estão pedindo o meu impeachment. Trocas. Eu tenho a aprender com ele, nós temos a aprender uns com os outros, e assim nós vamos seguindo, glorificando a Deus e permitindo que ele apareça e que ele seja glorificado em nós. Amém, irmãos? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.